Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem de hoje, baseada em Efésios capítulo 1, verso 4, onde Paulo diz que o planejamento de Deus, antes que qualquer criatura do planeta Terra existisse, ele planejou que um povo fosse santo e irrepreensível. Aí no verso 5 em diante ele diz, para louvor da sua glória. Ou melhor, para que o próprio diabo, ou no nosso caso hoje que tem multidão de corruptos na terra, para que multidões de corruptos visse a gente com um comportamento diferente deles, pudesse dizer se Deus existe. Alguém que está trabalhando na vida dessas pessoas, que não é a escola comum, não é um diploma, busca de um diploma em PhD, milhões de conhecimentos humanos. Não é isso que está fazendo eles mudarem o caráter, não é o presídio. Você vê que um presídio, mesmo que ele fique preso 100 anos, 1000 anos num presídio, porque cometeu um monte de crimes, ali nunca vai mudar a vida dele, vai piorar. Mas Deus quer que as pessoas sejam vistas por aquilo que ele ouviu da verdade e quer viver essa verdade. E essa verdade vai mudá-lo numa nova criatura. E ele vai passar a ter uma vida santa e irrepreensível. E multidão vai dizer depois, glória a Deus, eu também quero. Porque eu também fui para o evangelho assim, irmão. Eu comecei a notar que existem sim pessoas que elas foram erradas, não são mais. Não querem mais ter essa vida de ninguém estar repreendendo elas, ou polícia está quebrando a porta delas para prender de madrugada. Como eu mesmo, como policial, vivi minha vida inteira como chefe do setor de entorpecentes da Polícia Civil do Maranhão. Eu com minha equipe quebrava as portas de bandido, traficante, assaltante, pedófilo, de madrugada, com ordem de juízo ou sem ordem de juízo. A gente ia lá mesmo, estava em flagrante, eu ia lá, prendia ele, ele não queria aceitar, né? Então ele puxava a arma e lá a polícia atirava logo para matar logo ele, porque senão morria. Então isso aconteceu muitas vezes. Mas por que um comportamento desse nas pessoas, irmãos? Porque as pessoas não entendem que se eu pegar essa vida irrepreensível que o evangelho tenta dar para todos, e poucos vão aceitar porque a maioria rejeita, que quer viver nas suas corrupções, mas se eles aceitam, meus irmãos, eles vão ser muito abençoados. Então eu quero falar para você isso. Porque o Paulo fala que, o Paulo fala que Deus planejou que todos os seres humanos tivessem uma vida irrepreensivelmente santa, na presença de Deus e das pessoas. Primeiro, vamos ver o Paulo. O Paulo você já viu, ele que escreve a carta aos Efésios, ele que escreve desde Romanos até Filemon, todas aquelas cartas foi Paulo que escreveu. Mas se ele está dizendo que a vida cristã, sem esse pré-requisito da santidade, por causa de uma vida irrepreensível, isso é pré-requisito para todos os que devem andar com Deus, ter comunhão com Deus e para morar no céu. Será que Paulo praticava isso? Com certeza, meus irmãos, porque os homens que pregavam aqui na Bíblia, os verdadeiros pregadores, os verdadeiros servos de Deus, eles viviam o que pregavam. Era diferente dos fariseus, que eram os pregadores da época de Cristo, que vieram antes de Cristo, que Jesus disse, olhe para os fariseus, aprendam tudo o que eles dizem, mas não façam segundo as suas obras, porque ensina, mas não pratica. Mateus 23, 1 ao 5. Então,
meus amados irmãos, o Paulo, se ele estava ensinando isso aqui, é porque ele viveu uma vida de verdade com Deus e ele registrou o comportamento dele também nessa área, qual? Irrepreensivelmente santo. Vamos lá. Aqui é 2 Tessalonicenses, né? Ou não? Irrepreensivelmente santo. Peraí, que eu anotei algumas coisas aqui. É 1 Tessalonicenses. Vamos lá. Irmã, é porque antes da gente vir para cá, a gente tem que estudar muito. Eu tenho que tirar um tempo todo dia. Tem um trabalho secular que é horrível quando eu estou aqui em Alcântara. Que tem um monte de coisa para fazer. É cavar buraco. Ontem mesmo estava cavando buraco ali para plantar, enxertia, não é? E tem um monte de outras coisas. De tarde teve evangelismo aqui, teve um culto de ensino aqui toda quarta de tarde, sexta de tarde, até a noite, culto de ensino, e a gente participa aqui, e além disso, a gente ajuda aqui em um monte de outras situações, né? Tá bom? Aqui a vida da gente é igual a de Paulo, tá bom? Ele trabalhava com as mãos, ele não apenas usava o evangelho ou alguma oferta de igreja, não, ele trabalhava com as mãos para fazer alguma coisa, que é isso que vamos ler agora aqui, tá bom? Então, olha só, mas eu tenho que tirar um tempo para estudar, tá? Então eu tiro para estudar, além de mais de 100 livros que nós já escrevemos sobre tudo quanto é tema que você já imaginou, nós já enviamos muitos deles aí pelo Zap gratuitamente, de vários temas. Mas mesmo assim a gente tem que estar estudando, se reciclando, lendo a Bíblia, orando, para poder trazer o melhor do ensino para você aqui, tá bom? Então vamos lá. Por isso que eu vou de vez em quando olhar para cá para baixo, que meu óculos é para perto, não é para longe. Então quando eu vou para olhar ali meu script, eu vou ter que chegar mais perto assim da câmera, porque eu estou olhando embaixo da câmera que tem o que eu escrevi para mim estudar com vocês. Então, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o Paulo diz assim, ó, glória a Deus, pega a tua Bíblia, quero estudar a Bíblia, diz assim, ó, no verso 10, diz, vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que creem. Então Paulo está falando que aqui dentro desta cidade chamada Tessalônica, na Grécia, o Paulo, ele viveu ali evangelizando, morou por um tempo ali, e você sabe que tem um ditado que diz que se você quiser conhecer alguém, come um saco de sal com ele. Então, pessoas que viveram vários e vários meses com Paulo notaram como é o comportamento dele. Então, aqui ele próprio diz, dando um testemunho acerca de si mesmo, que o povo da igreja, que não era 1, não era 10, não era 20, era muito mais, eles viam Paulo de manhã, de tarde, de noite, andando com eles, ou aqueles que moraram junto com Paulo em algum lugar, viram essa vida santa e irrepreensível de Paulo. Ou melhor, você não pegava Paulo mentindo, nem tomando gosto com mulher alheia, nem usando roupas depravadas, não tinha ódio de ninguém, não pregava por interesse, eu só prego se tu me der R$1 milhão, como tem multidão aí falando nas igrejas, eu só vou ser obreiro da igreja se tu me pagar, se tu não me pagar eu não vou. Não, irmão, a gente prega e Deus é que levanta alguém para nos ajudar. Sempre Deus está trazendo alguém para ajudar e a gente vai completando a nossa tarefa, né? Aqui ele diz assim, ó, desde o verso 9, porque bem, 1 Tessalonicenses 2, 9 em diante,
diz, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Aí ele entra no 10. Vós e Deus sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvimos para convosco os que creem. Olha a minha tradução, mais antiga, hein? Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Aí ele diz, verso 11, assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, o que Paulo está tentando dizer aqui é que ele trabalhava com as mãos, ele era um fazedor de tendas. Além disso, com certeza, né, se naquela época tivesse ali uma roçazinha para ele ajudar os irmãos ali a plantar macaxeira, um feijão, um arroz, com certeza Paulo estava no meio também capinando, no verão molhando como a gente molha aqui todo dia de manhã, irmão. Todo dia de manhã a gente tem essa luta de molhar a planta aqui no verão. Ontem mesmo eu já fiz. Meu sogro, que é pastor presidente aqui da igreja, ele faz também todo dia, porque não se tem dinheiro nenhum para estar pagando ninguém para estar trabalhando. Claro, isso de noite é uma fadiga, a gente só quer se deitar, não dá para nego dizer, ei, vem pregar na minha igreja, não dá, meu irmão, não dá, eu nem vou de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente já tem também essa igreja aqui, na madrugada, todo dia, quando não dá, a gente, um dia muito fadigado, então o que a gente faz? A gente corre e faz ela em algum momento do dia, porque nosso dia a dia não é fácil. Tem dia que não dá nem para descansar um pouquinho depois do almoço, porque tem muita fadiga o dia inteiro, e fora os horários da pregação, do evangelismo, da oração, todo dia de manhã. A gente tem uma oração aqui de 6 às 7 da manhã na igreja com os irmãos, a não ser sábado e domingo, mas de segunda a sexta tem sim. Então, o verdadeiro cristão, irmão, ele está lutando para levar pessoas a imitá-lo nessa vida irrepreensível. Como Paulo diz, 1 Coríntios 11:1, seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. A minha pergunta é, será que os pregadores que estão nos púlpitos, eles vão ler versículos como este nas igrejas? Vão estudar sobre essa área? Como então, meus irmãos, eles vão escapar da vida de repreensão? É isso que vamos estudar aqui agora. Se eu não tiver uma vida irrepreensível, é porque eu vou ser repreendido. Como diz, por exemplo, o livro de Provérbios 29, verso 1, diz assim, aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, olha aí o aviso. Esse tipo de aviso está na Bíblia um monte de vezes. Que se Deus te avisa várias vezes para você parar de fazer certas coisas que você fazia do teu velho homem, de errado, de maldade, de impiedade, de incredulidade, de injustiça, e tu continua. E tu ainda te zanga quando alguém diz para ti, isso aí está errado, Deus vai te cobrar, para. Aí você ainda fica endurecido, eu comigo não, estou nem aí. Você vai morrer de repente, é isso que o aviso está dado aí. Ó. Mais de 100 mil pessoas morrem no mundo inteiro todo dia, irmão. Imagine essas guerras que estão aí matando todo dia. Imagine doenças terríveis matando todo dia, desastre de carro, AVC, acidente vascular cerebral, um monte de outros problemas. O diabo agora está trazendo uma doença nova. Todo o tempo Satanás está fazendo doenças, usando gente, fazendo doença em laboratório, para poder matar, destruir.
E aí a gente fica falando isso aqui, irmão, procura ter uma vida liberta da maldade, liberta da corrupção, liberta de tudo que Deus detesta, abomina. Ou então com Deus tu não anda, tu não estás protegido. E se você morrer, você vai morrer como alguém que nunca quis uma vida santa e irrepreensível de Efésios 1:4, que é o projeto para todos os que Deus vai levá-los para o céu. Eu quero falar alguma coisa desse negócio de repreensão. Por exemplo, na época de Paulo tinha pregadores, tá bom? Vamos ler a carta de Paulo a Tito, logo depois de 2 Timóteo. Então, na época de Paulo, tinha pregadores pregando errado, mentiras dentro da igreja, e Paulo mandou repreender essas pessoas. Olha o que ele diz, ó. Tito, capítulo 1, desde o verso 5, porque aqui ele vai falar também que uma das ações do obreiro, do líder, daqueles que estão na igreja, tem que ser uma vida santa e irrepreensível. E se alguém estiver lá, né, com pecado oculto, com sujeiras, pregando, cantando e orando, ele tem que ser repreendido. Aqui diz assim, Tito 1:5, diz: por essa causa te deixei em Creta. Creta é uma cidade lá perto da Grécia. Aí diz, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como já te mandei. Aquele que for, primeiro, irrepreensível. Então, o obreiro, para ser obreiro, primeiro tem que passar um tempo, um período com Deus, de 1 ano, muito mais de 2, 10 anos, porque ali Deus vai arrancar muito do velho homem dele, para poder nunca ele sair dali. E como uma vez aconteceu, nós estávamos pregando uma cruzada, antes de mim, um pastor estava pregando e um bêbado se levantou no meio da multidão e disse: rapaz, eu te conheço, tu é meu vizinho, você faz... Eu até me esqueci o que foi que ele disse. Tu tá pregando aí que tu foi liberto, tu não é liberto nada, rapaz, tu faz isso lá na tua rua. Aí o povo que não estava entendendo e pensava que aquilo ali era uma acusação de Satanás, que o diabo também faz isso. O que acontece? O povo começou a dizer, para trás, Satanás, tá repreendido, Satanás. Mas só Deus sabe se era isso. E se era? Se aquele bêbado lá na rua, no bairro onde aquele homem mora, via o que ele fazia, né? Compra e não paga, toma gosto com mulher, bebe escondido, chama palavrão, anda depravado, anda de sunga na praia. E lá no púlpito, irmão, nós temos que ser santos. Sem santidade ninguém vai para o céu. Hebreus 12:14, ainda cita o versículo. Então, cuidado. Para estar no púlpito, para estar liderando, desde o diácono, ele tem que ser primeiro irrepreensível para depois, né? É o mesmo que Paulo diz aqui, né? Em 1 Timóteo 3, 3:10. 1 Timóteo 3:10. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Quer dizer, Deus não quer que você vir pregando, orando, e não sei o que, liderando, ainda vou ganhar salário de igreja. E se tu for repreendido por alguém da tua vizinhança, ou até na igreja, tu só chega atrasado, só dá teu pior, não estuda coisa nenhuma para ensinar o melhor na tua igreja, não é? Tem um monte de área que tu tá dando brecha para Satanás. Primeiro, tu não é dizimista, como que tu vai ensinar isso na igreja? Tu não pode dizer que tu não é repreendido, tua oferta é só a pior, tu não dá coisa nenhuma para ajudar. Como que tu vem dizer que tu é obreiro, líder de igreja, e não é, aqui como diz a Bíblia, irrepreensível? Aí o Paulo diz, vamos voltar para Tito 1:6, aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher
que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, ou 7 de novo, ou 7, irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, o gênio ruim, né? Qualquer coisa que se zaga, te odeio, eu não falo contigo, eu gosto desse, mas não gosto daquele, e por aí vai. Nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, olha aqui, ó, santidade, aqui, ó, santo, tá bem no verso 8 da carta que Paulo escreve no capítulo 1 para Tito, diz assim, santo, temperante, verso 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Contradizente é que ele fica dizendo que nada, não é assim. Aí ele sabe a palavra e começa a explicar a palavra, a verdadeira Bíblia baseada nas leis que Jesus deixou na Bíblia. Aí diz assim, ó, verso 10, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Circuncisão vem lá dos judeus só. Ele está falando circuncisão, quer dizer os judeus, que muitos se converteram, vinham para a igreja, traziam um monte de heresia, misturando as leis, algumas do Antigo Testamento com o Novo Testamento, que às vezes não tem mais nada a ver com o que Cristo pregou. Aí o verso 11, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância, quer dizer, salário, ensinando, que é salário, mas pregando um monte de mentira, de heresia. Aí olha o que Paulo diz, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçoso. Ao verso 13, este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Então, repreender, querido, muitos que estão nos púlpitos hoje, que não se encaixam aqui em Efésios, em Tito 1, eles, muitas vezes, infelizmente, Deus vai usar pessoas para repreender. E se Deus não fizer, vai ser pior para eles. Porque lá em Apocalipse 3:19 diz, eu repreendo a todos quanto amo, sê zeloso e te arrepende. Então, o arrependimento é isso que Deus quer causar quando Ele fala essas coisas. Mas multidão você fala, ele me larga de mão, sai daqui, tem pregador que até te expulsa, né? Te expulsa da igreja, toma na mesma hora o microfone, porque você está dando uma mensagem dizendo, te conserta, rapaz, para com isso, tu vai para o fogo eterno. Aí ele, para não passar vergonha, ele te insulta, ele expulsa da igreja, como o próprio Cristo, né? Muitas vezes o Paulo também foi perseguido muito porque pregavam coisas que a religião se omitia de pregar, mas Deus escolheu a gente para ter uma vida irrepreensível, melhor, nunca precisamos passar por essas coisas, porque queremos uma vida santa para ganhar as recompensas. Uma delas é que ninguém vai sair apontando a gente, tu prega, mas tu é um mentiroso, tu prega, mas tu está tomando gosto com minha mulher, tu prega, mas tu anda só de sunga, de fio dental na piscina, mas lá na igreja tu é um santa demais. Misericórdia. Então, ponto. Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará.